Olá, meus amigos, parte 2. Vamos lá, põe na telinha. Então vamos à dica, ó. Cálculo do MMC. Então, calcule MMC dos números abaixo. Então, eu vou colocar assim, 4 e o 10. Então, dá aquela paradinha especial para copiar esse exemplozinho aí. Beleza? Por 2. 4 por 2 é igual a 2. 10 por 2 vai dar 5. Então esse é o processo que vocês fazem, né? O 4 e 10 são números pares. Então todo número par divide por 2. Então vai por 2. Aí novamente por 2 de novo. 2 por 2 vai dar 1. 5 não divide por 2. Então repete. E aí 5 por 1 por 5 vai dar 1. E aí você diz que o MMC de 4 e 10 é igual a 2 vezes 2 vezes 5, que é igual a 20. Então esse é o MMCzinho da história aí, corresponde a 20. Beleza? Tranquilos? Aí o que acontece na situação seguinte? Tem um processo que eu utilizo, que é um processo mais rápido. Vocês vão realizar a seguinte pergunta aqui do lado. 4 e 10 tem divisor comum? Ou seja, tem algum número que divida os dois ao mesmo tempo? Aí você vai e responde, Bruno, sim. Eles são divisíveis por 2. Então você coloca o 2 aqui na história. 4 por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aí agora você repete a pergunta. 2 e 5 tem divisor comum? Aí você diz não. Não tem divisor comum. Então o que acontece aí na história? Você para e multiplica em L. Então esse é um processo muito legal para você calcular MMC e ganhar tempo na história. Então você vai multiplicar 2 vezes 5 vezes 2 e você vai chegar no mesmo resultado. Então, ô Bruno, esse divisor comum tem que ser um número primo? Não, não precisa ser primo. Esqueça isso. O importante é que ele seja um número comum na história. Ou seja, um número que divide os dois ao mesmo tempo. Agora, quanto maior o número você conseguir visualizar, mais rápido vai ser a sua conta. Então põe na telinha lá, dá aquela paradinha especial, copia na história, eu vou apagar aqui. Então, por exemplo, vou colocar a letra B, 72,90. Então, 72,90. Aí você realiza aquela pergunta, 72,90 tem divisor comum? Você para, olha, pensa e diz assim, Bruno, tem. Eles são divisíveis por 2, são números pares. Certíssimo, você pode jogar o 2. Mas aí você observou também que eles vão por 3. 72, 7 mais 2 igual a 9, 90, 9 mais 0 igual a 9.
vão por 3, também vão por 9. Então, por que não jogar por 9 direto? Você poderia até jogar por 18, se você conseguisse visualizar, mas não tem problema não. O importante é que ele seja um divisor comum. O maior que você conseguir visualizar, mais rápido fica a conta. Então, por 9, 72 por 9 é igual a 8. 90 por 9 é igual a 10. Pronto. Aí o que você faz aí na história? Isso. Vai repetir a pergunta, agora com 8 e 10. 8 e 10 tem divisor comum? Aí você diz sim. O 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aí você repete a pergunta, agora o espaço aí não permite, mas aí você repete a pergunta, não esqueçam de anotar. 4 e 5 tem divisor comum? Não, não tem. Então você para aí e multiplica em L. 4 vezes 5 vezes 2 vezes 9. Então, 360. Beleza aí? Esse é o resultadozinho da história. 360. Tranquilos? Beleza? Então, o resultadozinho da situação. Aí, vou fazer um caso, vocês devem estar se perguntando. Ô Bruno, e por exemplo, 5 e 8? Certo. Porque aí eu vou realizar a pergunta. 5 e 8 tem divisor comum? Aí você responde não. Não tem. E aí o que eu faço? Você vai dizer o seguinte: um MMC é o produto entre eles. Então, se você de cara não encontrar um divisor comum, não tem problema. Você afirma que o MMC é o produto entre eles. Beleza? Então esse é o processozinho da história. Observa aí, eles não têm divisores comuns, então você multiplica direto aí na situação. Beleza? Então dá aquela paradinha especial para copiar. Vem comigo aqui. O único problema desse método, lá vem problema, né, Bruno? Não, não é assim um problema e tal. É quando você tem 3 ou mais números, que você tem que ter um pequeno cuidado na história. Quando você tem, por exemplo, 3 números, o primeiro passo é encontrar um número que divida os 3 ao mesmo tempo. Se eu não encontrar, Bruno, eu multiplico? Não. Primeiro passo, encontrar um número que divida os 3. Segundo passo, procurar um divisor comum das duplas. Então você vai analisar, depois dos 3, analisar em duplas. Vai verificar se essas duplas apresentam um divisor comum na história. Se apresentarem, beleza. Ok? Põe na telinha aí. Então, por exemplo, nós temos 6, 8 e 10. Eu vou colocar aqui, ó, 6, 8 e 10. Tem divisor comum? Sim, o 2. Então, 6, 8 e 10 tem divisor comum? Sim, número 2. Nós temos 3, 4 e 5. Beleza? Então, 6 por 2 vai dar 3. 8 dividido por 2 é igual a 4. 10 dividido por 2 é igual a 5. Aí, o que você faz agora? Não acabou aí. 3, 4 e 5. Tem? Não. Pronto. Então, eu já sei que não tem nenhum número que divida o trio da história. Então, o que eu vou fazer na situação aí? Agora eu vou olhar em dupla. Então, por exemplo, 3 e 4 tem? Não.
Não tem. 3 e 5 tem? Não. Não tem. 4 e 5 não. Não tem. Então aí eu posso parar e multiplicar em L. E o MMC é igual a 120. Beleza? Tranquilos aí? Então com 3 dá aquela paradinha especial, anotem isso aí na situação, que vai ser muito importante na nossa caminhada. Ô Bruno, me tira uma dúvida, e com 4 números, a mesma coisa. Você vai olhar um primeiro em 4, se tem um número comum aos 4, depois você vai olhar em trio e depois em dupla. Então você vai descendo a ordem dos elementos até chegar em duplas, até olhar em dupla, mas sempre respeitando esse padrão. 4 elementos, depois em trio, depois em dupla. Beleza? Aí eu queria dar dica a vocês agora, põe na telinha aí. Vamos a problemas, né? O cálculo, tá aí beleza? Qualquer coisa repete aí. A partezinha você pode parar a aula, você pode voltar, não tem problema. Aí o que você tem na situação? Ó, qual é a dica de cálculo da história? Ou dos problemas, cálculo já vimos agora. Primeira condição é o seguinte, vai ser uma situação repetitiva. Como assim, Bruno? Uma situação repetitiva ou cíclica na história? Imagine assim, poxa, o amigo A, ele vai à praia a cada 7 dias. Então hoje é domingo, a cada 7 dias ele está lá na praia. Você é uma pessoa mais tranquila, um amigo B. Você só vai de 14 em 14 dias, ou seja, um domingo sim, um domingo não. Então, se vocês hoje, no domingo, se encontrarem na praia, você já pode afirmar quando vocês vão se encontrar novamente. Ele, rapaz, domingo que vem eu estou aqui. Ele disse, eu não. Eu vou estar daqui a 14 dias. Então, daqui a 14 dias nos encontramos. Então, um vai estar de 7 em 7, o outro de 14 em 14. Então, o próximo encontro será calculado através do MMC. Então, essa é a grande característica do MMC. Ele trabalha com a situação repetitiva ou cíclica, ou seja, mantém um padrão. De 7 em 7, de 14 em 14, de 21 em 21, de 28 em 28, de 3 em 3. Então, ele sempre vai trabalhar esse padrão na história. Por exemplo, uma outra questão um pouco antiga, mas clássica também de MMC, uma pessoa tem frutas, ele vai arrumar em caixas de 20 em 20, ou em caixas de 30 em 30, ou em caixas de 40 em 40 em cada caixa. Quantas frutas ele possui? É uma questão também de MMC. Então, se a sua arrumação também for cíclica, eu vou arrumar de 20 em 20, de 30 em 30, 40 em 40, mantendo um padrão na história, você sempre vai responder por uma questão, essa questão através do MMC. A Fundação Carlos Chagas, que gosta de cobrar, e a FUVEST São Paulo, SESGRAN Rio, ele sempre, geralmente, ele afirma um encontro. Encontramos hoje e pergunta sobre o próximo encontro da história, quando isso vai ocorrer. Aí você tem que ter só um cuidadozinho, a depender do período, observar se o mês tem 30 ou 31 dias, porque isso você vai seguir o calendário civil. Ô Bruno, mas eu não sei quando o mês tem 30 e 31, eu não lembro todos, não tem problema. Vem na mãozinha e conta no ossinho, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, volta. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso mesmo, julho e agosto são 2 meses consecutivos com 31 dias. O que acontece na história?
aqui, se o seu dedo cair no ossinho, o mês tem 31. No intervalo dos ossinhos, o mês tem 30 dias. Porém, a exceção será o mês de fevereiro, que pode ter 28 ou 29 dias. Lembrando que o ano bissexto, nós temos o mês de fevereiro com 29 dias. E aí não esqueça, o ano bissexto é todo ano olímpico. Professor, mas eu não acompanho as Olimpíadas. Não tem problema. Basta você dividir o ano por 4. Por exemplo, 2011 é um ano bissexto? Não sei, Bruno. Então você pega 2011 e divide por 4. Se essa divisão for exata, você tem um ano bissexto aí na história. Beleza? Então põe na telinha aí. Então não esqueçam aí, situação repetitiva ou cíclica, e algumas situações afirma um encontro e pergunta sobre o próximo encontro. Beleza? Tranquilos? Então vamos começar a diversão da história aí. CESP 2011. Considere que 3 carretas façam repetidamente viagem de ida e volta entre determinada editora e um centro de tratamento da ECT, em 4 dias, 5 dias e 6 dias, respectivamente. E ao completar um percurso de ida e volta, elas retomem imediatamente esse percurso. Se em certo dia as 3 carretas partiram simultaneamente da editora, então elas voltarão a partir juntas novamente dessa editora após. Então observe aí, nós temos uma situação repetitiva na história. Vem comigo. Uma trabalha de 4 em 4 dias, faz a viagem de 4 em 4, a outra de 5 em 5 e a outra de 6 em 6. Então põe na telinha aí. Então vamos calcular aí uma MC de 3, 4 e 5. E aí aquela mesma situação, pessoal. 3, 4 e 5 tem divisor comum? Não. Não tem. Não temos um divisor comum na história. 3 e 4 tem divisor comum? Não. Se o trio não tem, partimos para as duplas. 3 e 5? Não. 4 e 5? Não. Pronto. Nem no trio e nem na dupla nós temos divisores comuns. Então o que nós vamos fazer na história aí? Multiplicar os elementos. 3 vezes 4 é igual a 12. 12 vezes 5 é igual a 60. Então esse é o resultadozinho da história. Ou seja, a cada 60 dias eles vão se encontrar novamente na situação. Beleza aí? Tranquilos? Então a nossa resposta, 60 dias. Dá aquela paradinha especial para copiar. E aí marca a alternativa de letra B de bola, que é a nossa resposta correta. Ok? Então, CESPzinho 2011. Olha aí, FCC. Belíssima questão essa daí. Um cuidadozinho com essa questão, viu, gente? Sistematicamente, Fábio e Cíntia vão ao mesmo restaurante. Fábio a cada 15 dias. Cíntia a cada 18 dias. Se em 10 de outubro de 2004 ambos estiveram em tal restaurante, outro provável encontro dos dois nesse restaurante ocorrerá em...
Então, vem comigo aqui, observe que você tem uma situação repetitiva. Fábio de 15 em 15, Cíntia de 18 em 18. É ou não é uma situação repetitiva? É. Então, o que você vai fazer na história aí? Você vai calcular o MMC dos termos, e o resultado do MMC será esse próximo encontro da história, ou quando ocorrerá os próximos encontros da situação. Então, o que você vai fazer na história aí? Primeiro passo, põe na telinha. Nós vamos calcular o MMC de 15 e 18. Aí aquele mesmo processo. 15 e 18 tem divisor comum? Você vai responder o quê? Sim. Tem. O número 3 é um divisor comum na história. Por 3. 15 por 3 é igual a 5. 18 por 3 é igual a 6. Então 5 e 6 na situação. Aí vamos repetir a história. 5 e 6 tem divisor comum? Não. Não tem. Então aí nós paramos e multiplicamos em L. Observar a maldade? Bruno, questão muito fácil. 90 dias corresponde a 3 meses. Então, 10 de outubro, novembro, dezembro, janeiro, eu marco a letra E. E aí você perde a questão. Cuidado. Vem comigo, 90 dias não corresponde a 3 meses, porque nós temos meses de 30, mas também nós temos meses de 31 dias. Claro, num ano comercial, lá em juros simples ou juros compostos, você trabalha com um mês com 30 dias e um ano com 360. Mas isso é lá em financeiro, em juros simples. Aqui não. Aqui você vai trabalhar com 90 dias na história. Não são 3 meses. Aí o que você pode fazer? Põe na telinha. Então dá a paradinha, copia. Você pode fazer essa jogadinha de cá, ó. 90 dias, aproximadamente 3 meses. Então, 10 de outubro de 2004, 2004 é mais 3 meses. Então, lembre-se, não existe o mês 13, vai até o mês 12. Então você está em 10 de janeiro. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou colocar aqui em cima, fica melhor. Três meses. Então você está em 10 de outubro. Pronto. Inclusive ele malandramente colocou essa resposta. O que você vai ter que fazer na situação, pessoal? Você não vai cair nessa pegadinha. Você vem para cá, ó. A nossa contagem começou em quando? Em outubro. Outubro é um mês com 31 dias. Depois de outubro partimos para novembro, que tem 30 dias. Dezembro, 31. Janeiro foi onde paramos, a contagem não entra. Então, nesse intervalo, nós temos 2 meses com 31 dias. Então, o que eu faço? Eu vou tirar 2 dias. Então, na verdade, eu estou em 8 de janeiro de 2005. Esses 2 dias que eu tirei,
é porque nesse intervalo aí que eu passei, nós temos 2 meses com 31 dias. Então eu preciso retirar esse excesso aí da história. Então por isso que eu faço essa subtração. Beleza? Tranquilos? Então esse é o processozinho da história. Você tira esse excesso. E a FCC adora cobrar isso na situação. Então dá aquela paradinha especial. E aí sim, agora nós vamos matar a nossa resposta correta, a letra C de casa, 8 de janeiro de 2005. Então, pessoal, se você montou o cálculo, deu 60, 90, 120 dias e tal, não esqueça de fazer esse processo. 60 dias, aproximadamente 2 meses, 90 dias, aproximadamente 3 meses. Aí você faz a contagem. Nesse período que eu estou passando, quantos meses tem 31 dias? Você realiza esse cálculo. E aí depois você tira esse excesso da história, como a gente fez aí. Então nós estamos em outubro tem 31, novembro tem 30, dezembro 31. Então 2 meses com 31 dias. Só para vocês terem ideia, por exemplo, se vocês estão no dia 1º de outubro com mais 30 dias, você vai estar em 31 de outubro. Agora, se você está em 1º de novembro, 1º de novembro mais 30 dias, 1º de dezembro. Porque se o seu mês não tem 31, você pula para o próximo mês. Mas se ele tiver 31, não, você continua. Outubro, dia 1º, mais 30 dias, 31 de outubro. Então, por isso que nós temos que ter essa preocupação com essa contagemzinha equivocada de associar 90 dias a 3 meses. E aí o que nós vamos fazer? Retirar esse excesso da história, através desse processozinho da contagem do período. Beleza? Então, pessoal, no terceiro bloco, a nossa terceira questão aí, e aí finalizamos as questãozinhas de MMC. Então não sai daí, te espero para o terceiro bloco.